Graça e a paz, amém, queridos? Abrir a palavra de Deus em Colossenses, por favor. Capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua bênção, por Tua graça, pela dádiva de estar aqui como igreja, povo de Deus, Pai, reunidos em um nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor já ministrou ao nosso coração. E agora nós pedimos que o Senhor ministre a Tua palavra, Pai. Vem falar conosco, Pai. Somos Teus filhos, queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Domingo passado a gente compartilhou essa palavra e nós compartilhamos muito na perspectiva da questão da convicção das coisas eternas, né? Nós nos lembramos aqui que o Senhor nos chamou com santa vocação e o texto diz, né, no verso 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se nós fomos ressuscitados com Ele, se já nós morremos, né, para o pecado, e se nós temos uma nova vida, se nós andamos em novidade de vida, então nós temos que mudar a forma de pensar, a forma de pensamento. Nós compartilhamos isso. Antes de converter, nós vivíamos nas expectativas do nosso entendimento, daquilo que é temporal, daquilo que nós vamos concluindo por nossos pensamentos, por desejos, sonhos e projetos. Mas se nós nascemos de novo, nós temos que abrir mão dessas velhas expectativas para viver o novo de Deus, amém, querido? E como a gente está começando um novo ano, nada melhor do que fazer essa reflexão a respeito disso. Será que de fato vai ser um ano novo? Ou vai ser apenas mais um tempo? Que pode ser apenas mais um tempo, mas pode ser um ano novo, onde que eu ando em novidade de vida, onde eu experimento daquilo que Deus tem preparado para o nosso coração, daquilo que é a vontade dEle. E nós compartilhamos que, na perspectiva eterna, na perspectiva de filho de Deus, a gente não vive com expectativa de futuro. Nós não estamos entregues a um futuro que pode ser favorável ou não. A gente não tem uma expectativa, quem sabe o futuro vai ser bom, quem sabe 2024 vai ser um bom ano. Muito pelo contrário. Nós vivemos na convicção, na consciência de que nós somos filhos de Deus e que Deus tem planos para esse tempo. E compete a nós buscar a Deus, em Deus, a sua vontade para nós, seus filhos, neste ano. Amém, querido? Então eu preciso viver a partir da consciência, da convicção daquilo que é eterno, porque a vontade de Deus é eterna. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja aqui, está falando assim, buscai as coisas lá do alto, buscai as coisas eternas, as coisas que têm peso eterno. O reino de Deus é um reino eterno, amém, irmãos? O Senhor é um Deus eterno. A vontade dele é a vontade eterna, a vontade de Deus nunca mudou, ela não muda. E aí o trabalho que o Espírito Santo vai fazer no nosso coração é nos convencer dessa nova vontade, amém, querido? De remover do nosso coração um engano. O problema é o coração. O problema é aquilo que está no nosso coração, que precisa ser removido para que a gente ande na dimensão daquilo que é novo, amém, querido? Aquilo que é a vontade de Deus. Então nós falamos sobre essa questão que nós já somos abençoados, né? Paulo fala que nós já somos abençoados, então nós não estamos buscando uma bênção que pode vir a nós esse ano, mas nós queremos revelar a bênção com que nós já fomos abençoados. Veja que essa é uma perspectiva muito diferente. Então o que é necessário esse ano é revelar a bênção com que eu já fui abençoado em Deus, trazer à existência aquilo que nós somos em Deus, amém? Nós só falamos sobre essa questão de caminhar nesse propósito, né, de conhecer a vontade de Deus, e que a grande dificuldade que às vezes a gente se cansa na caminhada é porque a gente não caminha nessa perspectiva daquilo que é eterno. Eu quero continuar essa perspectiva da questão
dessa questão do cansaço e do trabalho. Fazer uma comparação, vivendo dentro da perspectiva cristã, o que é cansaço, o que é trabalho. Todo cansaço, na verdade, é um trabalho feito fora da direção de Deus. Tudo aquilo que é feito fora da direção de Deus cansa, amém, querido? Sim ou não? Tudo. Tudo que você faz, tudo que nós fazemos, que é fora da direção de Deus, é aquilo que vai nos cansando. Então, por exemplo, quando a gente pensa na perspectiva cristã, na caminhada da igreja, por que a gente se cansa de algumas coisas? Porque a gente tem uma visão fora da direção de Deus, e aí eu caminho fora da direção de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje aqui, domingo. Domingo é qual dia da semana, irmão? Primeiro. Como é que a gente deveria começar a semana, então? Domingo, tá, hoje é domingo. Estamos na mesma página? Estamos, né? Hoje é domingo, amém? Que dia que é hoje da semana? Primeiro dia da semana. Como é que nós devemos começar a semana? Descansando ou trabalhando? Descansando. É por isso que a gente vive cansado. Quando você vê na criação, quando Deus cria o mundo, a palavra fala que em 6 dias Deus criou todas as coisas, amém? No 7º, o que ele fez? Ele descansou. O 7º dia é o sábado, não é domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. O sábado era um dia de descanso, mas Deus descansou porque ele estava fisicamente cansado? Não. Qual que era o descanso? Ele cumpriu o propósito. Qual que era o propósito de Deus? Criar. Então Deus descansa no sábado porque em 6 dias ali na semana ele cumpre o propósito criador. Então ele descansa. Mas Deus, a partir disso, ele não fez mais nada? Ele continuou fazendo o quê? Trabalhando. E o trabalho era fazer coisas, o trabalho nem sempre é fazer coisas. Essa que é a nossa dificuldade. A gente pensa que trabalho é realizar uma obra, mas nem sempre é realizar uma obra. Quando Deus descansa, a partir do descanso, o que Ele está preparando agora? Qual que é o desejo de Deus depois de criar os céus, a terra, formar tudo que existe, todas as coisas, estabelecer o homem? Qual que é o próximo passo? Primeiro passo que se cumpriu e Deus descansa e vê que é tudo muito bom era o quê? Criar. Deus criou. A Bíblia começa dizendo assim: no princípio criou Deus. Qual que é o próximo passo? Revelar-se. Porque Deus nos criou para revelar-se a nós. Então, no primeiro momento, ele descansou de criar. Agora Deus ia ter um grande trabalho. Qual que era o trabalho de Deus? Revelar-se a nós. Então, a palavra fala que Deus fazia o que lá no jardim? Quando ele criou Adão, coloca ali, né, criou o homem e a mulher, colocou no jardim, e ele fazia o quê? Todos os dias, no final do dia, ele estava ali, não estava? Na viração do dia, no final do dia, ele estava ali. Deus estava se revelando. Começa o processo de Deus em revelar-se. E Deus deseja revelar-se a nós como Pai. Amém? Porque nos criou para ser seus filhos, nos criou para ser família de Deus. O pecado transformou isso. O pecado fez com que o homem perdesse a perspectiva da relação, porque Deus quer se revelar nessa relação de amor, de graça, e o pecado criou então essa distância da relação. E aí Deus, desde a fundação do mundo, já tinha preparado, já tinha uma provisão para restaurar a relação. Qual que é a provisão? Qual que era a provisão de Deus? Deus foi surpreendido pela queda, irmãos? Não. Qual que era a provisão antes da fundação do mundo? Quem que é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo? Cristo. Então a provisão de Deus é Cristo, para restaurar o homem a relação com Ele. Amém, querido? Para que a gente voltasse à relação, para que Cristo revelasse então a paternidade de Deus. E que nós não viveríamos sem Deus, e que a nossa vida está nele. Ele é o autor da vida, ele é o doador da vida, e não existe vida fora dele. Então, qual que é o trabalho de Deus, então? A partir de então, revelar-se. E aí Deus trabalha para revelar-se. Ele trabalha através do seu Filho Jesus. Qual que era o trabalho de Jesus?
Quando Jesus ele faz a obra, ali no capítulo 17 do Evangelho de João, na oração sacerdotal, o que ele fala lá? Eu vos mostrei a sua glória. O que ele fala? Que ele revelou a glória dele aos discípulos. Que ele revelou quem? O Pai. Então você vê que o trabalho de Jesus foi mostrar o amor do Pai, a vontade do Pai. Ele está trabalhando. Jesus mesmo diz também no Evangelho de João, no capítulo 5, ele fala que o Pai trabalha até quando? Até agora. Então o Pai parou de trabalhar? Não. Então nossa dificuldade, de que a gente acha que descanso é parar de trabalhar. Mas descanso não é parar de trabalhar. Descanso é quando eu trabalho para cumprir um propósito. Então o trabalho nosso no domingo, do povo de Deus, dos filhos de Deus, da igreja, é trabalhar para conhecer a revelação de Deus. O nosso trabalho como igreja é conhecer a vontade de Deus. Cada ciclo deve começar pelo fundamento de conhecer a vontade de Deus. Então, se o ciclo é uma semana, na semana os crentes se reúnem como igreja, o povo de Deus, e o nosso trabalho é trabalhar pela revelação. Então, a gente precisa trabalhar pela revelação. Amém, querido? Qual que é a parte central do culto, irmão? Não é a palavra de Deus, Deus revelando a nós através da palavra. A palavra não traz revelação, amém, irmão? E essa revelação não gera fé, que gera conhecimento, consciência. Essa consciência se manifesta depois em atos, porque agora eu sei quem eu sou e a partir de quem eu sou, do conhecimento que a palavra me trouxe, agora eu vivo para revelar quem eu sou. Então você veja que trabalhar nem sempre é fazer coisas, mas o trabalho principal é trabalhar pela revelação, amém, querido? Aí é claro que conhecendo a vontade de Deus, eu trabalho agora para manifestar o fruto da revelação. Existe um trabalho que é revelar, manifestar o fruto, mas existe um trabalho que é conhecer. Nós temos a dificuldade, que o diabo nos enganou em relação a isso, que a gente pegou o sábado e emendou com o domingo. E vem acontecendo isso. Isso é uma coisa que Deus está trabalhando, eu creio, para renovar esse entendimento no coração da igreja. Amém, querido? Sábado é o dia de quê, então? Do descanso. Então, a palavra falava lá que você ia trabalhar 6 dias. Não é isso que Deus fala lá? Então, você começa trabalhando que dia? Domingo. Não sou eu que estou dizendo, tá bom? Está escrita a palavra. Então, você começa trabalhando. Domingo você trabalha para quê? Para conhecer. Segunda, quarta, quinta, sexta. O que você trabalha para quê? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você trabalha para quê? Uma vez que você conheceu, para manifestar as virtudes daquele que Jesus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja qual que é o ciclo. O ciclo é conhecer, primeiro dia da semana. É trabalhar pela revelação. Então, domingo deveria ser um tempo que a igreja se reúne, a importância de congregar, de se reunir como igreja, para que como igreja nós conheçamos a vontade de Deus. A gente cresça nessa revelação, essa revelação cresça, o trabalho por conhecer a vontade de Deus. Isso é um trabalho, amém? Quando você está lendo a Bíblia, você está trabalhando por um propósito. Então, o que produz descanso é quando eu trabalho para conhecer o propósito, porque o cansaço é viver sem propósito. Se você está cansado da vida, você está vivendo sem propósito. Todo cansaço é falta de propósito, porque você cansa. E às vezes você está bem intencionado. Não estou dizendo que você está cansado porque você é mal intencionado. Não é nada disso. É falta de revelação. É um esforço numa direção que não é a vontade de Deus. E se você continuar querendo fazer isso, Deus deixa. E eu falo que às vezes a graça de Deus é a gente quebrar a cara. Porque quando eu estou obstinado em fazer uma coisa que é a minha vontade, que eu tenho uma expectativa e que eu faço não por direção de Deus, mas porque eu acho que eu tenho que fazer, porque eu decidi, porque eu entendi no meu eu e não em Deus, que eu tenho que fazer aquilo, aquilo vai me afastar do quê, irmão? Do propósito. Então, quanto mais tempo você caminhar na sua obstinação, e obstinação é pecado, irmão, você se afasta cada vez mais do propósito de Deus. Aí qual que é a misericórdia de Deus? Você quebrar a cara logo. Ele te frustrar logo nas suas expectativas erradas. É por isso que eu falo, irmão, tem dia que a gente ora assim e fala, Deus, frustra, né? Porque a
pessoa coloca uma expectativa, fala de algo para a gente, que você fala, isso aqui não procede de Deus. Mas a pessoa está convicta, não, eu tenho que caminhar. Uma dificuldade de conhecer a revelação do alto. Então, irmão, quando nós nos reunimos como igreja, preste bem atenção nisso. Ali o Senhor se revela. Ele quer revelar a sua vontade. E a vontade dele para você e para mim é que produz descanso. Amém? Porque se eu conhecer a vontade de Deus e trabalhar para viver essa vontade, eu vou trabalhar muito, mas vou estar sempre descansado. Eu posso ficar exausto fisicamente, mas jamais um cansaço do espírito, um cansaço da alma, porque a minha vida tem sentido. A minha vida é significativa. Está vendo? Então, esse negócio de descanso, da forma que a gente pensa, o descanso é uma forma secular. E esse negócio tomou a igreja brasileira. Eu não vou dizer igreja no mundo, porque eu não tenho experiência da igreja no mundo, eu não sei bem o que acontece, a gente tem notícia, mas a igreja brasileira a gente conhece. Porque no domingo a gente está cansado. E aí a gente não congrega, a gente não se encontra. Eu não separo o domingo para ter um tempo de conhecer a palavra de Deus. Não é só vir no culto. Eu precisava ter essa consciência, falar, Deus, esse é um dia que o Senhor separou especialmente para revelar-se, porque já que minha semana é cíclica, hoje eu tenho a oportunidade. Talvez o domingo não seja o dia para você, eu não sei, às vezes você tem um trabalho, que você tem que trabalhar no domingo. Nós vivemos um tempo muito diferente. Talvez o domingo para você não é o domingo. Se puder ser, sempre é mais fácil, claro. Mas eu tenho que ter esse domingo. O domingo é o dia da revelação. Porque o domingo é o dia da ressurreição, amém, querido? É o dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E revelação é Cristo, irmão. Toda revelação que vem no meu coração é Cristo. Porque Paulo fala assim, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé, ou seja, pelo conhecimento de Cristo, que se deu, que morreu por mim. Então, domingo é dia de trabalhar, irmão, pela revelação. Não é dia de fazer uma obra, às vezes. Posso até fazer, mas é uma perca de propósito quando a gente não trabalha pela revelação. Amém, querido? Então, 6 dias vocês trabalharão. O primeiro dia, conheça a vontade de Deus. Os outros dias, vivam a vontade de Deus. 7º dia, descanso. Qual que é o descanso do 7º dia? É porque você não fez nada? Não. É porque você olhou para a semana e falou assim, eis que tudo foi muito bom. Que semana bendita em que eu andei pelo conhecimento da vontade de Deus. Você pode estar cansado, exausto, mas você está descansado. É um tempo de reflexão. Esse é um tempo normalmente particular. O sábado é normalmente um tempo dessa reflexão. Então a gente deveria ter uma semana que é marcada assim. Começa a semana trabalhando para conhecer a vontade, congregação, povo de Deus, Deus se revelando à igreja. Durante a semana a gente tem que viver a vida do dia a dia, as coisas, as demandas que nós temos. Sábado é aquele dia que eu paro para descansar, ou seja, para refletir. E o descanso é a vontade de Deus. Quando Jesus, em Mateus, no capítulo 11, ele fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados, 11, 28 também, pois você lê lá, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, amém? É o alívio do pecado. Depois ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que é jugo, irmão? É a vontade revelada de Deus. O meu jugo para você é suave. É o meu jugo, a minha vontade para você que traz descanso para a sua vida. O meu fardo é leve. Porque eu não faço jamais a vontade de Deus se não for nele. Porque primeiro Deus se revela pelo seu Espírito Santo e depois o próprio Espírito que trouxe revelação à minha consciência, ao meu coração, ele me capacita a viver a vontade. Então, domingo, o Espírito Santo deseja trazer revelação ao nosso coração. Segunda, quarta, quinta, sexta, terça, até na sexta-feira, o Espírito Santo está me conduzindo nessa revelação. Sábado, tempo de descanso.
Não estou falando que tem que ser literalmente esses dias, amém? Está entendendo? Eu estou falando de um processo, amém? Que está entendendo que é um processo? Eu preciso fazer reflexões, irmão. Então, irmão, como é que eu passo um ano inteiro sem fazer reflexão? Tem gente que não passou 2023 e se fosse sincera, vai chegar assim, olha, eu preciso admitir, não parei. Toquei o ano. Toquei o ano, fiz coisas, trabalhei, me esforcei, estou morto e cansado. Se for só cansaço físico, beleza, isso é normal. Sono resolve, comida resolve, amém, querido? Quando você está cansado, duas coisas para resolver cansaço, né, irmão? Boa comida e bom sono, sim ou não? Gente, uma das coisas mais importantes que existe hoje é sono, não é, irmão? Não é? Uma das especialidades mais importantes do mundo é sono. Gente, que coisa abençoada é dormir, ué. Meu Deus. Sono é uma coisa extraordinária. É uma coisa tão extraordinária que assim, a palavra de Deus fala que aqueles que amam o Senhor, que adianta você levantar cedo, trabalhar até tarde, pão de dores, porque aos seus amados Deus lhe dá enquanto dorme. Porque no sono, no descanso, Deus fala com você. Ele pode falar em sonho. Então, quando fala de descanso, do sono, é quando você descansa e permite que Deus fale com você. Amém, querido? Que Ele fala ao seu coração. Então, a minha caminhada cristã, a minha vida, cada dia precisa ser esse processo em que Deus me ensina, que Ele me conduz e Ele fala comigo. E aí eu descanso. Então, o Filho de Deus, né, aqueles que amam o Senhor são renovados porque Deus dá o pão que eles precisam enquanto eles dormem, exatamente por causa da graça de Deus, que Deus vai se revelando. É de glória em glória, irmão, de fé em fé, Ele vai se revelando, amém, querido? Agora a gente passar um ano inteiro sem parar e fazer uma reflexão de como é que foi a minha caminhada, a minha vida. Aí, irmão, vai falar para você, então assim, puxa, mas como é que a gente faz isso? Vamos falar de coisas muito práticas hoje. Irmão, me fala uma coisa, como é que você vai conseguir fazer uma boa reflexão no sábado, que não precisa ser um sábado, mas que é um ciclo semanal, uma vez por semana, e cada um tem uma dinâmica da vida. Nós não temos, isso não é literal, isso está falando de princípio, amém? Deus já está falando de princípio. O princípio do descanso, o princípio da revelação, o princípio da reflexão. Como é que você faz uma reflexão boa, sincera e honesta? Você consegue fazer isso sozinho? Me diga. Consegue? Quando você está sozinho, qual que é a companhia que você tem? Do seu coração. A palavra de Deus diz que o seu coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí nós vemos, aí Deus fala assim, olha, não deixei-vos de congregar. E aí o que isso está dizendo? Que eu preciso ter um grupo de pessoas, de irmãos e irmãs, filhos de Deus, em que a gente pode se encontrar um tempo e refletir sobre a vida, irmão. Em que alguém cheio do Espírito Santo pode me ajudar a fazer uma reflexão honesta e sincera. Amém, querido? Porque a gente não se encontra, às vezes a gente encontrava, eu me lembro que a gente se encontrava às vezes quando falava sério e tal na igreja, e era uma crise de líderes, porque eles achavam que a gente encontrava com os líderes para os líderes prestar conta. Eu falei, não, irmão, não precisa prestar conta, não. O propósito não é esse. Aí tem gente que pensa que vai para o grupo, mas eu vou para o grupo lá, vou ter que ficar prestando conta. Não, irmão, o propósito não é esse. O grupo, um grupo pequeno, me oferece a oportunidade de fazer uma reflexão honesta. Porque importa naquela semana não o que eu fiz exatamente, mas quem eu estou me transformando. Porque para Deus importa mais do que você é do que o que você faz. Porque aquilo que você faz é consequência de ser. Então Deus trabalha o ser. Aonde você vai ter um momento que você pode fazer uma reflexão, tá vendo, irmão? Então como é que deveria ser o sábado, o grupo pequeno na igreja? Eu estou cansado. Vai para o grupo pequeno, pelo amor de Deus, você não está entendendo. O Espírito Santo está falando com você. Vai para o grupo pequeno. O seu cansaço é o cansaço de não ser. O seu cansaço é porque você está trabalhando na direção errada. Vai para um grupo para você descansar, para você avaliar a semana, alguém te ajudar, compartilhar. Está entendendo isso, irmão? Porque você não está lá no grupo para ser julgado. A gente não vai para um grupo para ser julgado, amém, querido? Porque nós não somos chamados para julgar ninguém,
mas nós vamos no grupo para repartir vida. E às vezes eu tenho que chegar no grupo e falar assim, gente, eu estou aqui hoje, pensa numa pessoa que está precisando de um conselho, de uma palavra, estou vivendo isso, vivendo aquilo. Então, irmão, olha que oportunidade de fazer uma reflexão honesta, de ser transformado, de alguém falar, olha, eu preciso falar isso aqui a seu respeito para te abençoar, não para te julgar. Então a palavra me chama a buscar as coisas lá do alto e a sondar o coração. Abre comigo a palavra em Salmos, por favor. 139, achou aí? Salmo de Davi. É o salmo quando eu vi falar, Senhor, tu me sondas, me conhece. Amém? Achou aí, irmão? Amém? Verso 1, tu me sondas, me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Davi está maravilhado do conhecimento de Deus. Falou assim, Davi está dizendo aqui, se existe alguém que me conhece é Deus. Deus me conhece profundamente. Deus sabe o que vai. Antes, a palavra nem me chegou na boca, o Senhor já conhece. O Senhor conhece o meu andar. O Senhor conhece o meu deitar, o Senhor conhece a minha vida. E ele vai falando dessa maravilha. O verso aí fala assim, como eu me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, subo aos céus, lá estás, se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins do mar, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. E ele vai falando dessa maravilha, da graça de Deus, do conhecimento de Deus. Mas eu quero compartilhar contigo o verso 23. Olha o verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Qual o caminho, irmão? Eterno. Me ajuda a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus, porque vocês morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Sabe, querido, então, quando a gente pensa nessa perspectiva da graça de Deus, e que o apóstolo chama a igreja a buscar lá do alto, é essa perspectiva que está aqui no livro de Salmos. Nós, irmãos, somos seres, somos pessoas que fomos chamados por Deus para viver em comunidade, para viver em comunhão. A comunhão é bendita. Quando a igreja está reunida ali, o Senhor ordena essa bênção e a vida para sempre. E é bênção receber revelação de Deus. Desistir de velhas expectativas é bênção quando Deus revela maldade no meu coração. Quando Deus revela que o meu coração está entulhado de coisas velhas. Você nunca vai ter um novo ano se o teu coração tiver coisas velhas. Para viver um novo ano, é preciso me livrar dos entulhos que estão no coração, para que eu possa viver, andar em novidade de vida. Amém, querido? E para que os entulhos do meu coração sejam lidados, eu preciso caminhar em comunhão. Então a comunhão é uma bênção. A gente às vezes vê a comunhão como um peso. A gente fala assim, nossa, eu estou cansado. Agora, toda vez que você fala assim, não, eu estou cansado, puxa, agora que eu vou mesmo, agora eu vou mover. Ah, está chovendo, não, você não vai derreter não, você não é de açúcar não, pode vir. Tá, a lona está furada, não tem problema não, a gente senta para cá, senta para lá, a gente acha um lugar, tá bom, irmão? Isso é bobagem, isso é detalhe. Ah, não é tão confortável. Tá bom, querido, não é confortável para a carne, mas é confortável para o Espírito, traz descanso para o Espírito, traz revelação, traz vida, traz motivo para viver, amém, querido? Aí na segunda-feira você levanta com uma disposição de viver. Porque todos nós, filhos de Deus, precisamos levantar todos os dias com a disposição de viver a vida de Deus, amém, querido? Existe vida abundante. Vida eterna é vida abundante, é vida que não é limitada por circunstâncias adversas. Ainda que eu viva coisas difíceis, eu posso viver um dia significativo, uma semana significativa. Amém, querido? Se eu entendo o descanso de Deus. Amém, querido? Então, descanso não é tirar férias. Descanso não é fazer nada. Descanso é trabalhar para cumprir um propósito. Aí a gente fala assim, puxa, mas às vezes não tem que dar uma parada da atividade física? Sim, querido. Sim. Tem hora que a gente tem que fazer um passeio. Tem hora que a gente tem que ir para uma praia.
Tudo certo, irmão. Mas, irmão, você vai para a praia e lá você não é crente mais. Você vai para a praia e lá você não lê Bíblia. Você vai para a praia e lá você não vai em culto mais. Lá vocês não param um tempo para conversar da perspectiva da vida, da graça de Deus. Então essa perspectiva de tirar férias é do inferno. Porque se férias é me afastar dessas coisas, eu estou me enganando. Você chega de lá cansado. Nossa. Aí fala assim, chegou de férias. E aí? Nossa, morto, estou morto. Uai, estou entendendo. Amém, pelo amor de Deus, socorro. É um processo, irmão, a vida é um fluxo contínuo. Amém, querido? A vida de Deus é um fluxo contínuo. A vida de Deus é para ser vivida todos os dias. Todos os dias são santos. Todos os dias são chamados para a gente viver nessa dimensão. A palavra de Deus, Efésios, no capítulo 1, fala assim, que Deus nos chamou antes da fundação do mundo para sermos seus filhos, para sermos santos, para cumprir um propósito, para andar diante dele em amor. Amém? Ele nos chamou, amém, querido? Então, todos os dias são todos os dias. Só que meus dias pode ser que eu estou passando um trabalho normal, secular, e talvez eu esteja vivendo esse dia num lugar aprazível. Mas eu preciso viver cada dia assim, porque senão você chega das férias cansado de não ser. Cansado da vida, às vezes. Ah, não, chegou cansado fisicamente, beleza. Toquei, viajei 2 dias. Ah, tá, chega cansado mesmo. Exaustão, você está me dizendo, né? Mas não é possível que você chegue descansado de um lugar em que você se afasta daquilo que mais importa, da comunhão com Deus, com a sua palavra, com o Espírito Santo. Se você tirar férias e fizer assim, você vai chegar cansado espiritualmente e talvez renovado fisicamente. Mas a renovação física nunca vai superar o cansaço espiritual. E aí vai ser um fado. Porque aí você fala, puxa, fiz tudo isso e a vida continua sem sentido. Estou cansado. Está entendendo isso, querido? Buscai as coisas lá do alto. Num processo contínuo, diário. Considerando esse fluxo da vida de Deus, esse processo em que eu posso parar toda semana e avaliar a minha caminhada, amém, querido? Uma vez por semana, pelo menos. E uma vez por semana eu falo, não, hoje eu vou me reunir com a igreja para trabalhar pelo conhecimento da vontade de Deus. A gente não conhece a vontade de Deus se a gente não trabalhar, irmão. É um trabalho. Ler Bíblia dá trabalho, irmão? É um trabalho. É um trabalho. É um bendito trabalho. Buscar conhecer, preparar. Eu fico falando assim, eu penso assim, puxa, Deus me abençoou muito. Eu sou muito abençoado nesse sentido, porque tendo sido chamado para o ministério da palavra, Deus me dá sempre essa oportunidade, né? Não tem como você vir ministrar a palavra sem estudar a palavra. O primeiro a ser abençoado pela palavra sou eu, porque toda semana eu gasto um tempo razoável com a palavra. E é claro, irmão, que quando eu estou pensando tudo isso aqui, primeiro Deus está falando comigo. Primeiro eu estou pensando, puxa, será que eu estou cansado? Eu penso assim, Deus, o que está no meu coração? O que eu preciso fazer? Como que eu reparto isso? Sonda, meu Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Então eu estou diante dessa palavra, dessa verdade, que ministra o meu coração, que me traz revelação e que me guia na vida, nos processos, nas demandas, nas circunstâncias. E é incrível, irmão, porque por mais desafiadores que sejam todas as situações que eu passo na minha vida, eu vejo que Deus sempre me preparou antes com uma palavra. Sempre existe uma palavra da parte de Deus, amém, querido? Existe uma palavra que me sustenta para que eu possa viver aquela situação, porque ainda que eu não conheça o amanhã, Deus conhece. E se eu me entregar e trabalhar por conhecer a vontade de Deus, Deus há de preparar o meu coração para trazer o conhecimento que Ele quer que eu tenha dEle, a consciência que eu devo ter dEle, de quem eu sou nele, para que eu consiga transpor todos os obstáculos da vida e possa vencê-los em Deus. Amém, querido? A ansiedade não resolve a vida. E às vezes o problema da expectativa é que a gente vai adiando aquilo, vai pensando, se acontecer assim, se essa condição for favorável, se acontecer aquilo outro, a gente vai criando um tanto de expectativa e nós vamos enchendo o nosso coração dessas coisas. Sabe que isso gera uma ansiedade tão profunda,
Porque aí você pegou o futuro e trouxe para suas mãos. Expectativa é tentar abraçar o futuro com as mãos e tentar controlar ele. Alguém consegue fazer isso, irmão? Alguém consegue abraçar o amanhã, o depois de amanhã? Você consegue abraçar o ano de 2024 e falar assim, esse ano, 2024, vai ser do meu jeito. Consegue abraçar nem a próxima hora. A gente não consegue, mas a gente tenta, né? Orgulhoso, nós somos orgulhosos, soberbos, arrogantes, a gente pensa que consegue controlar as coisas. Ninguém controla nada, irmão. Aí, então a palavra diz assim, não vos inquieteis quanto ao dia de amanhã. Ponto, irmão. Cuida do dia de hoje, conhece a vontade de Deus para hoje, vive o hoje que Deus tem para você e amanhã se deixa nas mãos de Deus, amém, querido? Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa é a dimensão. E como é que eu faço isso? Como é que eu venço essa ansiedade? Quando eu paro e faço uma reflexão, quero conhecer a vontade de Deus, eu vou privilegiar a comunhão dos santos, eu não estou pensando sozinho. Sabe aquele negócio, às vezes você está com a cabeça só pensando um tanto de coisa, você já viajou, você já planejou, você já traçou, aí você chega, reúne com alguém, senta com a pessoa e a pessoa desmancha seu castelo. Com uma palavra, às vezes, seu castelo desce, você fala, meu Deus do céu, onde que eu ia? Olha a perca de tempo. E se alguém não tivesse a misericórdia de sentar e falar assim, esse castelo aí está errado, esse caminho não prospera, você ia insistir nele. Ia perseverar mais um tempo, e cada vez mais cansado e mais distante do propósito, a vida cada vez mais difícil e sem sentido, porque você está andando numa direção que não é de Deus. Mas quando alguém, pela misericórdia de Deus, fala assim, deixa eu falar para você de coisas eternas, amém, irmão? Porque quando a gente se encontra como igreja, nós temos que nos estimular uns aos outros nas coisas eternas, amém, querido? Porque nós temos a tendência, e temos que vigiar sempre, porque a nossa tendência é se mover pelo temporal, por aquilo que é mais palpável, por aquilo que se vê. A gente tem dificuldade de andar por aquilo que não se vê. O problema é que aquilo que se vê é temporal, é passageiro. Ele não sustenta a vida. Mas aquilo que não se vê é eterno. Amém, irmão? Precisamos caminhar nessa direção. Sabe, a palavra de Deus nos chama para viver assim, para andar na eternidade. O trabalho, então, é a transformação que o Espírito Santo vai trabalhar no meu coração. Por isso que Jesus fala, meu Pai trabalha até hoje. Pensa o trabalho que o Espírito Santo tem comigo e com você, irmãos. Sim ou não? Trabalha muito ou não no seu coração? Muito. Tem coisas que às vezes no meu coração é um trabalho intenso para o Espírito. No seu é fácil para o Espírito. Às vezes, em outra situação, o trabalho do Espírito no seu coração é intenso. No meu, às vezes, é mais fácil. Cada um tem uma forma, tem um jeito, tem uma personalidade, tem uma experiência. Mas pensa como que o Espírito trabalha. E quando o Espírito trabalha no coração, ele fala assim, vem trabalhar comigo. Então, Deus está trabalhando em todos os corações, amém, irmão? Ele nos chama a trabalhar junto com Ele, para nos ajudar uns aos outros. Amém, irmão? Eu preciso aprender isso, entender essa dimensão, né, de que vai trabalhar no meu coração, que vai lidar com a corrupção do coração, que ele vai lidar com o peso do pecado, às vezes pecados ocultos, não confessados, que tem pesado na minha vida, que a gente acha que não tem problema. Ele vai lidar também com orgulho, ele vai lidar com as carências, e as carências que eu falo é na perspectiva de que você tem que ser reconhecido por alguma coisa. Isso é carência. Porque quando eu tenho que ser reconhecido pelo que eu faço, eu estou com carência. Eu tenho carência de reconhecimento. Mas quando eu sei o tanto que eu sou amado por Deus, e que o amor de Deus me marca, e que que me identifica a esse amor, não existe essa carência de ser mais reconhecido. As pessoas não têm que ser refém da minha vontade, ninguém tem que viver em torno do meu querer, eu não preciso aprisionar ninguém segundo a minha vontade, muito pelo contrário. Uma vez sendo livre de carência, eu falo, Deus, que eu seja conhecedor da vontade do Senhor para os meus irmãos e minhas irmãs, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Então eu sou livre agora para viver, para abençoar meu irmão, amém, querido? Ser livre de carências, porque às vezes a gente tem a carência, tem que ser reconhecido, não reconheceram, isso e aquilo, não fez do meu jeito. Ser livre de expectativas que eu coloquei sobre os outros, mas que elas são expectativas humanas, e que não vão se cumprir nunca, e que elas só estão gerando no seu coração ansiedade e cansaço, e que Deus tem que tirar essa expectativa do seu coração, para colocar no seu coração a vontade dEle,
Para que você ande não segundo o que você espera do outro. Porque aí eu vou falar assim, eu vou fazer por expectativa. Se eu falar assim, quando você faz coisa por expectativa, você cansa. Você vai cansar. Vai ser um cansaço. E aí a gente fala, não, cansei de fulano. Por quê? Não, por que você cansou? Porque você tinha uma expectativa que depois de tantas ações a coisa acontecia, não é assim? Não aconteceu, eu cansei. Então, Deus está só te frustrando. Para que você tenha uma percepção do outro da parte de Deus. Então, como é que eu conheço o outro? Como é que eu conheço meu irmão? Só de olhar, ver a vida dele, olhar a vida pregressa, o passado dele, você consegue conhecer alguém? Irmão? Se você olhar a pessoa nessa perspectiva da carne, você consegue ter uma certa expectativa e faz juízo de valor. Mas a palavra não me chama para fazer juízo de valor dos outros, a palavra me chama para fazer justiça. Então como é que eu vou fazer justiça com alguém? Me diga, como é que você vai ser justo com alguém? Qual que é a forma de ser justo com os outros, irmão? É tratar segundo o merecimento? Não. Tratar segundo o merecimento é fazer juízo de valor. Isso é juízo, é julgamento. Como é que eu trato alguém? Como é que eu faço justiça com alguém, irmão? Me diga. Conhecendo ela através de Cristo. Quem é essa pessoa pela ótica do Evangelho? Como que Deus a vê? Senhor, quem é essa pessoa? Toda vez que você tenta conhecer alguém que não seja por meio de Cristo, você está fazendo juízo de valor. Você vai criar uma expectativa e você vai desferir um julgamento. Aí chega aquela hora que você fala assim, você dá o veredito, chega, acabou. Mas quando você conhece em Cristo, pela ótica de Cristo, pela ótica do Espírito, então Deus vai dizer para você quem aquela pessoa é para Ele. E quando eu conheço quem aquela pessoa é para Deus, eu vou conhecer de Deus a vontade dEle para aquela pessoa através de mim. Ele fala assim, é isso que eu quero fazer na vida dela através de você. Então agora eu saí do campo do julgamento, do juízo de valor, e fui para o campo da justiça. Porque minha justiça é Cristo, porque Ele levou os meus pecados, Ele foi julgado pelos meus pecados, Ele morreu pelos meus pecados, e Ele tomou sobre si aquilo que me causava morte. Mas Ele também colocou sobre mim a sua justiça. E a justiça de Deus é tratar as pessoas a partir da graça, no poder do Espírito Santo. Amém, querido? Então, longe de mim palavras de julgamento, amém, irmão? Porque se a gente julga. E aí você fala assim, mas é normal, verdade. Para o homem natural, o normal é julgar. Mas para o homem e para a mulher espiritual, o chamado é, faça justiça ao seu irmão. Fazer justiça é fazer com que ela conheça o amor de Deus, através da forma com que eu cuido dele. Através da forma como que eu falo a ele, através da forma que eu trato, seja lá o que for, mas antes eu conheço a vontade de Deus para ele. Está vendo, irmão, que isso não é possível viver isso se você não tiver tempo em que você para, que você faz uma reflexão e você chega honestamente no final de uma semana, num sábado, e fala, Deus, olha uma pergunta, irmão, que você pode anotar. Quem está anotando, quiser anotar, anote. Faça uma reflexão quando você chegar lá, por exemplo, se você estiver no sábado. Bom Deus, eu quero fazer uma reflexão. E aí veja as pessoas que você se relacionou e faça uma pergunta honesta diante do Espírito Santo. Eu tratei essas pessoas com juízo ou tratei elas com justiça? Amém, irmão? Porque se eu fizer essa reflexão honesta, eu vou conhecer a verdade da parte de Deus. E se existir em mim caminho mau, que é o caminho do juízo, então Deus há de me conduzir pelo caminho eterno. Então Ele há de me ensinar a conhecer aquela pessoa pela eternidade. Senhor, quem é essa pessoa na perspectiva da eternidade, da tua vontade eterna? Por que o Senhor criou ela? Porque toda pessoa, todo ser humano só existe pela vontade de Deus. E só Deus sabe o propósito que tem para cada um. E está proibido a mim e a você julgar o propósito dos outros, mas é concedida a mim e a você a graça de conhecer a vontade de Deus para ele e fazer justiça. Amém, irmão? Veja o tamanho da diferença. Se a gente conseguir fazer uma reflexão dessa, irmão, a nossa vida vai ser transformada, porque o que Deus deseja de nós é o fruto do Espírito Santo. Não é a obra necessariamente. É claro que a gente faz uma obra também,
Mas não é o tanto que eu trabalhei fazendo uma certa obra, mas é o tanto que eu fui transformado, porque a medida da minha transformação vai fazer com que a minha vida seja produtiva, de acordo com a vontade de Deus. Amém, querido? Pela consciência da relação. Se eu tenho a consciência da relação correta com Deus, eu tenho uma vida produtiva na perspectiva de Deus. A palavra fala que Ele nos chamou para dar fruto, fruto que permanece, não é assim, irmão? Ele nos chamou para dar fruto, fruto que permanece. Para dar fruto que permanece, você tem que se alimentar da vida de Deus. E aí, se você se alimenta da vida de Deus, você tem que morrer para você, para suas velhas expectativas, ou para as coisas corrompidas do nosso coração, para fazer a vontade bendita de Deus. Amém? Que é santa, que é eterna. E aí, a nossa vida produz um fruto que não acaba, porque a minha vida vai produzir vida no outro. E a perspectiva de sementeiro, irmão, é que a semente continua produzindo vida. A perspectiva não é que eu ajunte para mim, mas a perspectiva é que eu reparta. Então a semente bendita não é a semente que eu retivo, mas a semente bendita é a que eu reparti, amém, irmão? Sim ou não, irmão? Então vida abençoada, irmão, não é a vida que você viveu do jeito que você quis. Isso é vida perdida. A vida que você viveu, segundo a sua expectativa, o nome disso é vida perdida, você perdeu ela. Mas a vida que você viveu na dependência da vontade de Deus, refletindo, conhecendo a vontade de Deus, essa você de fato viveu, essa é eterna. Sabe por quê? Porque essa vida vivida na vontade de Deus, ela semeou na vida de alguém, e essa semente não se perde. A palavra de Deus fala que permanece 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior desse é o amor, porque o amor permanece para sempre. A fé e a esperança é o resultado de eu viver ainda em Deus. Eu tenho fé, que é a consciência da vontade de Deus, de quem é Deus, de quem eu sou nele, e essa consciência me faz andar em esperança. Eu tenho esperança, eu tenho convicção. Eu ando por convicção, eu não ando por uma expectativa. Eu tenho convicção de quem eu sou, do que eu tenho que fazer, do que eu quero entregar, e eu quero viver para isso. Amém, querido? E isso é necessário agora, quando nós vivemos nessa dimensão desse tempo. Mas na eternidade não há necessidade de fé nem de esperança. Nós vamos viver na dimensão eterna. A dimensão eterna é amor. E aquilo que foi feito, semeado em amor, permanece para sempre, amém? Porque esse amor multiplica no coração do outro, amém, irmão? Essa é a diferença. E Deus está nos chamando para viver nessa dimensão, na dimensão da graça de Deus, de continuar, ainda que todo mundo desista. Sabe, de falar assim, puxa, às vezes as pessoas não estão tendo compromisso. Você acha, irmão, que já não me passou muitas vezes a vontade de meter o pé no balde e desistir, e falar assim, nossa, cansei. Aí quando eu paro assim, penso, cansei, aí que eu sento diante de Deus e Deus fala assim, então, onde é que você está indo? Está fazendo segundo a sua vontade, né? Entregue. Esse cansaço é que você está fazendo sem a minha direção. Aí eu tenho que me arrepender, voltar. Tá bom, Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Aí quando Deus fala, faz a vontade dele, aí a gente continua, amém, querido? Contra tudo, contra as possibilidades, contra o que os olhos veem. Aí você fala, gente, mas que loucura é essa de continuar? Mas aí a gente continua sem cansar, amém, querido? Eu não me canso do evangelho, eu não me canso do ministério, eu não me canso da igreja, eu não me canso dos irmãos. Aí vem a vontade de cansar, vem, irmão, vem no coração de todo mundo, porque todo mundo vacila, pega um caminho errado, mas o Espírito Santo vem ensinando. Aí quando vem aquele negócio, você fala assim, não, Deus, parou. Olha eu de novo aqui, querendo julgar o outro. Socorro, me ajuda, Senhor. Eu não fui chamado para julgar ninguém. Eu fui chamado para fazer justiça. Ensina, Espírito Santo. Olha, está vendo, Deus? Olha o caminho mau no meu coração. O julgamento é maldade, irmão. É um caminho mau. É o caminho da soberba, do orgulho, de achar que a gente é melhor que os outros. Aí a gente pede graça e o Senhor nos conduz pelo caminho eterno. E o caminho eterno é sempre um caminho de justiça. Porque o caminho eterno é Cristo Jesus. Contra tudo, contra todos, contra este século, contra os principados, contra a altura, contra a profundidade, contra os anjos, contra qualquer coisa. É um caminho que não pode ser detido. Amém? Porque é em Deus. Porque o caminho eterno é um caminho que começou em Deus. E o que começa em Deus, termina em Deus. Eternidade é começar em Deus. É começar a semana em Deus, para que a minha semana termine em Deus.
é começar a semana buscando a revelação da palavra, para que no final a semana seja para a glória de Deus e seja vivida por glória e para a glória, seja por causa da glória de Cristo em mim e seja para a glória de Deus, para que Deus seja conhecido, porque esse é o trabalho. O trabalho de Deus é revelar-se. E é isso que Ele está fazendo no meu coração e no seu coração. Ainda que pareça em vão, não desista. Persevere. Quando a gente acaba de ler o texto, se você fosse ler o texto, se a gente fosse ler o texto, nós não vamos fazer isso agora. E você pode, eu te convido a continuar lendo o capítulo 3, ele vai falar assim, verso 5, fazei morrer a vossa natureza terrena, deixe essas coisas. Ele fala assim, verso 8, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência. Ele fala assim, não mintais uns aos outros, no verso 9. O verso 10 ele fala assim, e vos revestiste do novo homem, porque no verso 9 ele fala assim, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Mas o verso 10, e vos revestiste do novo homem, que se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E vai ministrando em seu coração. No verso 2 ele fala assim, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos aos outros, perdoai-vos mutuamente. Ele vai falando isso. No verso 14 ele fala, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, arpe em vosso coração. O verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém, querido? Esse é o chamado de Deus para nós. Não andem pelas vossas expectativas, não vivam segundo o velho homem, mas conheçam a vontade de Deus. Vivam na perspectiva daquilo eterno. Façam tudo para a glória de Deus, dando em tudo graças a Deus. Amém? Que lide com o velho homem, lide com o coração. Não deixe o seu coração entregue a você mesmo, mas entregue o seu coração a Deus, para que no final você tenha apenas exaustão de ter entregue o melhor naquela semana. Que a gente chegue no final da semana exaustos de ter feito a obra e de ter feito o melhor, mas nunca cansados. Que a gente chegue no final de semana descansado, amém, querido? Sábado você para, aí você olha, Deus dá graça, aí você fala, oh Deus, por tua graça, isso que é tudo muito bom. Pensa na pessoa que chega aqui no domingo alegre, participando do louvor, irmão, sem preguiça, com alegria, e fala, não, eu quero repartir de coisas eternas, eu preciso encontrar meus irmãos, eu preciso abraçar, eu preciso ver, eu preciso testemunhar, eu quero cantar, eu quero estar junto, eu quero congregar, eu quero celebrar a vida, eu quero buscar com meus irmãos revelação. Hoje eu vim trabalhar para conhecer a vontade de Deus. Amém, querido? Para que Ele mesmo seja o meu descanso. Porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, queridos. A palavra de Deus nos diz e nos chama, para conhecer essa vontade, pensar nas coisas lá do alto. Conheça a vontade de Deus. A vossa vida está nele. E se a vida de vocês está em Deus, vocês não viverão. Se vocês não viverem por essa vida bendita, por conhecer essa vontade, e se vocês não trabalharem por isso. Tanto que a palavra de Deus fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E a palavra de Deus, o próprio Jesus diz, orai ao Senhor da seara para que Ele envie mais trabalhadores. Quem são os trabalhadores, irmão? São aqueles que trabalham primeiro por conhecer a vontade de Deus, amém, querido? São aqueles que depois trabalham para revelar a vontade de Deus nas suas ações, em tudo aquilo que fazem, amém? E que no final estão descansados, porque quem trabalha em Deus vive descansado, mas quem vive cansado, ele está vivendo uma vida disfuncional. Sabe, a gente às vezes pensa que
O ócio vai resolver alguma coisa, mas o ócio, ficar à toa, não trabalhar por nada, é a frustração de quem viveu expectativas humanas e está cansado. A gente chega às vezes no final de semana cansado, mas foi uma semana de expectativas frustradas. Enquanto Deus tem para nós uma semana de revelação, de vida bendita, de vida de Deus, para que a gente chegue no sábado e encontre descanso. Amém? Porque no domingo anterior nós trabalhamos para conhecer a vontade. E porque a gente conheceu a vontade, a gente viveu a vontade. E agora nós encontramos descanso para a nossa alma. Nós estamos descansados. E aí nós chegamos no culto, no povo de Deus, com o coração descansado. E se o nosso coração for um coração descansado, o que nós vamos ministrar na vida dos irmãos é descanso. Culto tem que ser lugar de ministrar descanso. Amém? Fala com o Senhor. Eu não sei como é que foi o ano de 2023, até agora, esse começo de 2024. Se você está vivendo, às vezes, um cansaço. E se você quer entregar esse cansaço hoje nas mãos dele, fala: Senhor, hoje eu entrego esse cansaço nas tuas mãos. O cansaço de viver para as minhas expectativas, o cansaço de fazer as coisas sem a tua direção. E hoje eu quero me render à tua vontade. Eu quero trabalhar para conhecer a tua vontade, para que no final eu esteja descansado. Fala com ele em nome de Jesus.